Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Tuila, faço parte da equipe do CESEM, vou moderar os trabalhos dessa noite. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a oportunidade, né, de estarmos aqui para poder realizar esse evento virtual. A partir desse momento, peço que todas as comunicações sejam feitas a partir do chat. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Em nome do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios e da Confederação Latino-Americana de Religiosos, a CLAR, agradecemos por estarem virtualmente conosco. Agradecemos também ao Centro de Estudos da Missão Paz e ao Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, que nos apoiam neste evento. Saudamos aos palestrantes de hoje, César Kuzman, irmã Ivone Guebarra e Wellington Barros. E aproveito também para saudar os autores do livro Hospitalidade, Comunidade Cristã e Mobilidade Humana, que também se fazem presente. Para alinharmos um pouco sobre a dinâmica desse evento, nós vamos iniciar com 2 breves palavras de boas-vindas por parte das instituições organizadoras, e em seguida teremos a apresentação do livro Hospitalidade, Comunidade Cristã e Mobilidade Humana, que é uma publicação recém-lançada pela editora do CESEM, e que foi organizado pela Carmen Luce e pelo César Kuzman. O livro inaugura a série Ecumene, que se dedica ao tema da teologia e da mobilidade humana. Após a apresentação do livro, teremos a palestra A Mobilidade Humana na Fratelli Tutti, ministrada por César Kuzman, e em seguida teremos a intervenção dos debatedores. Nós estamos prevendo cerca de 20 minutos para perguntas e debates, então pedimos que todas essas perguntas e colocações sejam feitas a partir do chat, para que nós possamos organizar a participação. Sabemos também que tem alguns autores do livro que estão presentes, então, caso queiram fazer algum comentário, o momento do debate também será esse momento oportuno para isso. Nós prevemos concluir o evento em torno de 9h30. Desejamos um bom evento a todas e todos. Para iniciarmos, então, convido a irmã Maria do Carmo dos Santos Gonçalves, que é missionária scalabriniana e diretora do CESEM, para iniciar os trabalhos. Então, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação acolhê-los nessa noite. E acho que uma saudação muito especial, então, a irmã Daniela, que aqui representa a CLAR, e que é parceira nesse projeto dessa edição, desse conjunto de reflexões que se propõe a refletir, então, sobre a teologia da mobilidade humana. Saudar também aqui o ITESP, o SEM, que se dispuseram também a participar nesse nosso momento. Saudar também as irmãs que estão aqui presentes e todas as pessoas que, de alguma forma, são envolvidas com o tema da mobilidade e que se dispuseram, então, a estar aqui essa noite para ouvir e partilhar dessas reflexões. A gente sabe que a gente vive um momento muito complicado, acho que muito delicado, né, da nossa conjuntura, acho que não só no Brasil, mas, de modo geral, na América Latina. A gente acompanha com muita tristeza tudo que vem acontecendo e, de modo muito especial, a gente sofre junto com os migrantes, eu acho que quem está ali com os migrantes e refugiados, né? E no momento que se pensa, né, de abrir fronteiras, de se dedicar à hospitalidade para as pessoas, é justamente o momento onde essas pessoas têm encontrado portas fechadas, né, hostilidade, medo e incerteza. Então, eu acho que a reflexão com que hoje, né, vamos brindar os nossos convidados, talvez nos ajude um pouco, acho que a aquecer o coração, mover a vontade, para que a gente possa, de alguma forma, também mobilizar, quem sabe, outras pessoas nesse processo de acolhimento, né? E, então, desejo a todos um bom evento, sabendo que talvez é uma gota no oceano, algumas coisas que a gente faz, mas que, com certeza, mobilizando tantas outras vontades, a gente consegue, com o tempo, né, quem sabe, impactar também na realidade que a gente está vivendo. Então, um bom evento a todos, bem-vindos, bem-vindas, e muito obrigado pela presença e dos convidados também que se dispuseram aí a fazer essa fala essa noite. Obrigada, irmã Maria do Carmo. Passo a palavra, então, para a irmã Daniela Canavina, que é secretária-geral da CLAR, para poder falar as palavras de boas-vindas.
Bueno, muy buenas noches o buenas tardes. Un gusto estar participando de este espacio y compartir esta iniciativa con CESEM. Desde la CLAR también hacemos nuestro aporte con la Comisión de Migrantes y Refugiados. Aquí lo veo al padre Conrado presente. También nos acompaña la hermana Elena Morra y de las hermanas escalabrinianas, Elisángela y María Eugenia. Y nos honramos con el aporte que ellos también hacen a la vida religiosa del continente. Así que muchas gracias y bueno, dispuestos a colaborar en todo lo que podamos y con deseos también de gozar de este espacio que se nos brinda. Gracias. Obrigada, irmã Daniela, irmã Maria do Carmo, mais uma vez. De imediato, passo a palavra para a minha colega Carmen Lucy, que é doutora em teologia e assessora do CESEM, para nos apresentar a série Ecumene e o seu primeiro livro, intitulado Hospitalidade, Comunidade Cristã e Mobilidade Humana, que foi organizado por ela e por César Kuzma. E aproveito para lembrar que esse livro está disponível no site do CESEM e no site da CLAR, em português e em espanhol. Versões impressas podem ser solicitadas por e-mail ao CESEM, e eu vou deixar no chat também o link para o acesso para as publicações. Secretário? Boa noite, estamos tentando compartilhar as telas de PowerPoint que eu preparei para tentar ser mais breve e mais clara na apresentação. Boa noite novamente a todos e todas. Obrigada por nos apoiarem, participando conosco deste momento em que queremos apresentar esta Menina dos Olhos. É um projeto que vem de longe. A gente tentou, através desse projeto, dar uma resposta ou contribuir para algo que sentimos tanta necessidade, que é a reflexão com fé em contexto eclesial e não só, pensando a mobilidade humana a partir da teologia. Então, a série Ecumene, eu não estou conseguindo... vocês têm a imagem na frente? Daqui a pouco vocês vão ver a imagem que eu preparei. Então, a série Ecumene é um projeto de reflexão, de estudos, publicações e divulgação de teologia da mobilidade humana ou de teologia sobre os temas relacionados com migrações, refúgio e temas afins. Esse projeto inicia com este livro em modo especial, né? Este é o primeiro volume. Ele está sendo desenvolvido em parceria com a CLAR, por isso que também os arquivos estão disponíveis nos sites do CESEM e da CLAR. Vamos lá, que agora eu vou tentar passar para o próximo slide. Como eu já falava, essa imagem é a imagem do site do CESEM, onde estão os arquivos em espanhol e em português. Essas publicações visam alcançar profissionais que atuam no âmbito da mobilidade humana, onde pessoas em situação de mobilidade entram como atores que interpelam e desafiam pela sua especificidade, pela sua alteridade. Em específico, este primeiro volume é um livro composto por 12 artigos, escritos por profissionais de diferentes áreas, da teologia, como vocês podem ver, da filosofia, da ciência da religião, das ciências sociais, sociologia, história, direito, o que resultou num volume muito rico que eu vou apresentar o índice a seguir. A gente organizou com o César estes artigos, iniciando com 2 que são artigos que contextualizam, seja literalmente do contexto e também sobre o tema,
Seguem 2 artigos que foram escritos, uma por uma mulher e outro por um casal, inicialmente em espanhol, porque o livro sai em português e em espanhol, mas os autores são originariamente dos 2 idiomas. São artigos de teologia bíblica, muito ousados, corajosos, com leituras atualizando a reflexão e estimulando o aprofundamento das temáticas relacionadas com a mobilidade humana. E depois seguem vários artigos que aprofundam a temática específica da hospitalidade e segue para o final do livro mais artigos que tentam pensar com fé os desafios pastorais. Vejam o índice rapidamente. Nós temos, estes são os títulos, eu não vou ler, é só para provocar a curiosidade e convidar para visitar os nossos sites, no site do CESEM, vai em publicações, livros, e aí à esquerda, na página em publicações, livros, vocês veem que tem 3 séries. Série Migrações, são as publicações do CESEM de caráter interdisciplinar. Série Caminhos, são textos pastorais. Série Memórias, são textos de história, história da congregação e outros volumes. E a série Ecumene, esta nova série que nós iniciamos hoje com este primeiro volume, e da qual o segundo volume já está a caminho, o edital está aberto, recebendo pré-inscrições. Os textos serão entregues até 15 de junho e será sobre Bíblia e migrações. Eu estava apresentando o índice, vocês veem os primeiros 8 artigos e estes estão a seguir. A gente convida para conhecerem e divulgarem, porque a ideia é de contribuir não só para o saber, mas também para desenvolver olhares, mentes, corações que incluam a temática migratória e as populações em mobilidade nos contextos, nos temas, nas rodas e nas relações das pessoas das comunidades cristãs. É isto. Queria ser uma breve introdução. E agora nós vamos, então, seguindo o artigo do César, está, o artigo 9, deixa eu ver. O do César é o 10, e nada melhor que ouvir em direta, né, Tuila? Com você a palavra de volta. Isso, obrigada, Carmen. Como ela mesma falou, então a gente passa a palavra agora para o César, que vai fazer essa palestra sobre o tema da mobilidade humana na Fratelli Tutti. César é leigo, católico, casado e pai de 2 filhos, doutor em teologia, professor no Departamento de Teologia da PUC do Rio de Janeiro e professor convidado da Universidade Católica Portuguesa e do CEBITEPAL da CELAM, para cursos de pós-graduação. Presidente da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião do Brasil, membro do Conselho Permanente do Fórum Mundial de Teologia e Libertação, e de imediato passo a palavra para ele. Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado, Tuila, pela apresentação, obrigado, Carmen e toda a equipe do CESEM pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês nessa noite, na apresentação desse livro que marca o início dessa trajetória, o início dessa série Ecumene, e poder contemplar aqui na tela, mesmo que virtualmente, muitos rostos conhecidos, de amigos, pessoas aqui do meu convívio, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas também alguns colegas de outros países, né, que estão aí na América Latina e estão nos prestigiando, acompanhando e somando conosco nesse esforço. É uma alegria e uma honra também poder compartilhar essa fala com 2 pessoas que são brilhantes e que são experts no tema e na discussão. A Ivone Gebara, que eu, como
jovem teólogo, sou um grande admirador da sua caminhada, da sua trajetória, e por muitas vezes acompanhei os seus textos e também as suas conferências, e agora estamos partilhando esse momento. E também o Wellington, né, que colaborou conosco no livro com um capítulo e que é alguém que estuda e trabalha diretamente com esse título e com esse tema. E tanto eu acho que de minha parte, como também dos colegas, a ideia é fazer um discurso que possa colaborar, que possa somar, que possa enriquecer esse debate, trazendo à tona uma temática que é urgente e que deve ser tratada com grande seriedade. Não apenas para nós que estamos no ambiente mais eclesiológico, teológico, mas para outros atores e outros fatores e espaços da nossa sociedade. O tema da migração é bastante presente para mim. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, sou um migrante aqui em uma grande cidade, estou aqui há 8 anos com a minha família, esposa e filhos, mas sou natural de Curitiba, né, onde vivi em uma comunidade que de início era uma comunidade eclesial de base, que depois se tornou uma paróquia e hoje virou um santuário. E naquele tempo da minha infância, essa comunidade era administrada pela congregação dos padres escalabrinianos, dos padres carlistas. Então, o tema da migração sempre esteve presente na minha construção pastoral, no modo como eu fui entendendo e percebendo a dinâmica da igreja. Isso me fez ter alguns engajamentos, também sociais e também políticos, e também acredito que o desdobramento para uma posição, para uma missão teológica, se faz presente também a partir daí, a partir dessa experiência primeira, que é a grande memória, que é a grande fonte que nós voltamos para dar fundamento, para dar sentido àquilo que nós acreditamos, também em âmbito de fé. Então, eu me senti muito honrado quando, ainda nas férias de 2020, ainda antes da pandemia estourar no Brasil, em janeiro, recebi um telefonema da Carmen Lúcia, minha colega e co-organizadora desse livro, me convidando para essa parceria, para esse projeto. Então, agradeço o Carmen pelo seu empenho, toda a sua dedicação. Também agradeço toda a equipe do SESEM, que está aqui representada, mas também na pessoa da diretora, irmã Maria do Carmo, e também a parceria, né, com a CLAR, aí representado pela irmã Daniela. É uma alegria e acredito que a gente pode somar e trabalhar nessa esfera, nesse campo, nesse momento de atuação. Então, estendo também o meu cumprimento aos que estão aqui nos acompanhando, estão vindo de várias partes do Brasil e também da América Latina, aos autores que se fazem presentes, né? Essa é uma obra que foi pensada, né? Então, até nós abrimos um projeto e quando nós fechamos o projeto e encaminhamos para editoração, nós concluímos com 12 capítulos. Então, é um número também simbólico que marca algo concreto, algo que dá um início. Então, por mais que cada capítulo tenha uma abordagem específica, essa obra tem que ser trabalhada, tem que ser lida no seu conjunto, porque é como uma peça que se encaixa em outra peça e um problema que vai apontando outras questões que têm que ser tratadas também por essa perspectiva e por esse trabalho. O trabalho que nós apresentamos no livro, eu diria que ele tem 3 eixos principais que se constituem no título do trabalho: hospitalidade, comunidade cristã e mobilidade humana. O tema da migração ele vai percorrer por esses 3 eixos que se fazem presentes, e eles estão em quase todos os capítulos que estão descritos e que estão sendo apresentados, mas eles se desenvolvem em uma abordagem que, ao mesmo tempo, é antropológica e sociológica, mas também eclesiológica e teológica. São vários olhares, várias perspectivas, e se busca perceber e também oferecer para essa temática uma contribuição ecumênica, né, que é, talvez, a intenção daquilo que se propõe nessa série. Então, o tema da migração, por mais que seja, aqui estamos na casa do SESEM, algo que é próprio do carisma dos escalabrinianos, o tema da migração é um tema que envolve a sociedade como um todo. Todos nós somos migrantes de uma maneira ou outra, todos nós somos tocados por esse detalhe, todos nós também somos enriquecidos por essa dinâmica em nossa vida social. E não tem como pensar o presente da nossa sociedade, também o futuro dela, seja no âmbito eclesial,
no âmbito de espiritualidade, mas também na questão social e política, sem levar em conta essa questão, as discussões que são provenientes desse trabalho e dessa realidade que se encontra aí. E quando falamos do tema e como que esse tema envolve, nós temos a ideia de uma casa comum. E se nós somos todos habitantes dessa casa comum, todos nós temos responsabilidade para com essa casa e para com as pessoas que habitam nessa casa. Então, aí mostra todo o esforço ecumênico onde se deriva, né, a dimensão da oikos, da casa, que se torna frágil se ela está sozinha, mas se torna forte quando está acolhida e quando ela é abraçada por outras casas e também por outros espaços. E quando tratamos especificamente da questão da migração, nós trazemos em nosso debate velhos problemas estruturais da nossa sociedade, que ainda persistem com o passar dos anos, e que se somam a outros problemas e a outros desafios que fazem com que a questão migratória se torne um drama e uma questão que tenha que ser enfrentada e trabalhada diretamente. Isso nos faz voltar a uma primeira pergunta, que é a pergunta base, e até ela poderia ser fundamentada num aspecto bíblico também. Por que é que alguém decide ou tem a necessidade de deixar a sua casa, a sua terra, a sua família, o seu espaço, para ir viver e buscar uma outra terra, talvez conviver com uma outra família, com outras pessoas, em um outro espaço, né? Se não é possível viver na própria terra, como também poderemos viver em outra terra, numa terra estrangeira? E aí eu trago como início dessa nossa discussão, antes mesmo de entrar na temática da Fratelli Tutti, uma pergunta que é trazida pelo Gustavo Gutierrez no livro Beber em Seu Próprio Poço, que nos questiona como cantar numa terra estrangeira, né, onde a dor parece sufocar o peito, onde você está com outras culturas, com outras posições ideológicas, com outras dimensões religiosas, políticas, uma outra vida que nem sempre é a sua vida. Então, por mais que muitos migrem pelo desejo de migrar em busca de uma melhor condição de vida para você, para a sua família, há aspectos migratórios que surgem de uma necessidade que ultrapassa a própria vontade, mas sim da condição aonde se encontra, da condição do país, da realidade, uma realidade que cada vez mais nos conecta, nos liga um ao outro, uma nação a outra, uma cultura a outra. Então, as situações que são provenientes desse tema atingem a todos nós de maneira completa. E aí nós falamos do direito de migrar, que é próprio, que deve ser garantido, mas também o direito de não precisar migrar, né, que é uma expressão que também vem colocada pelos estudos e pelos pactos migratórios que aparecem e vão surgindo na nossa trajetória. Então, acredito que os diversos capítulos, né, que se compõem e que dão o tom desse nosso livro, e aí eu cumprimento mais uma vez todos os autores que aqui estão presentes, ou os que não estão, mas que acompanham, que colaboraram. Então, cada capítulo é uma peça que se soma e que tenta, a partir de um olhar específico, responder essa demanda, responder essa perspectiva, esse desafio que se faz presente na nossa sociedade. E aí eu entro de modo mais específico no tema da migração dentro da encíclica Fratelli Tutti, que foi o meu texto trabalhado no livro, que vocês têm acesso, alguns já conseguiram fazer a leitura, outros ainda podem vir a fazer. E quando nós pensamos a proposta, havia a intenção de trabalhar o tema da migração dentro do pontificado do Papa Francisco, porque é um tema que ele traz e vê nessa temática uma importância, então ele dá importância ao tema, mas ainda não tínhamos a encíclica, mas aí no decorrer do ano de 2020, também com o avanço das consequências da pandemia, surge a encíclica Fratelli Tutti, e dentro da Fratelli Tutti o tema da migração aparece com muita força. Não apenas porque tem um capítulo específico, que é o capítulo 4, e é bom dizer que o tema da migração não é o tema central, não é o tema-chave da encíclica,
mas também é correto dizer que você não consegue ler esse documento sem passar por ele, porque ele é tocado em praticamente todos os capítulos. Então, ele tem uma especificidade no capítulo 4, onde você fala diante da sociedade que nos questiona, que coloca fronteiras, que coloca muros, e que nós somos convidados a fazer pontes e ter para essa sociedade que hoje é fechada e oferecer um coração aberto. O tema aparece ali, mas também o tema se faz presente em outros capítulos no decorrer de toda a encíclica, que é, eu diria, um passo qualitativo do desenvolvimento dessa temática dentro da compreensão do pontificado que temos do Papa atual, do Papa Francisco. Mas o tema central da Fratelli Tutti é o tema da fraternidade, o tema da amizade social, na qual nos coloca desafios presentes no nosso tempo, desafios que se tornaram ainda mais graves por conta da pandemia. É claro que a pandemia trouxe questões novas. Estamos aí no Brasil vivendo uma situação muito delicada, praticamente um genocídio, com uma média de 3, 4 mil mortes por dia, e em questão de um mês, se continuar nesse ritmo, vamos chegar a 500 mil mortes, e a tristeza é que esse número não vai parar de crescer até termos uma política pública que atenda à saúde como prioridade, e aí tem outros elementos que vão se somando. Mas, junto com a pandemia, nós tivemos um reforçar, um trazer à tona com mais força o problema de uma economia excludente, o problema da desigualdade, o problema do desemprego, o problema também das violências domésticas, a violência contra crianças, que é um caso, para os que não são do Brasil, é um caso específico no Brasil desse mês, onde a mãe e o padrasto estão sendo acusados de violência e de assassinato de uma criança de 4 anos, mas também a crescente da violência contra a mulher, né? O feminicídio, as agressões, porque o espaço também está bastante limitado. Então, na própria encíclica Fratelli Tutti, o Francisco nos chama a atenção que a pandemia, ela colocou por descoberto as nossas falsas seguranças e extrapolou realidades e desigualdades e problemas que já eram presentes na nossa sociedade. Então, os problemas se tornaram maiores, agravados por toda a questão sanitária e questão de saúde que se coloca ali. Então, ao tratar do tema da fraternidade e oferecer a ideia da amizade social, essa encíclica nos fala dos desafios do nosso tempo, na qual estamos diante de fragilidades, e perante essas fragilidades nós somos chamados a olhar novos horizontes em busca de uma fraternidade, o que nos exige a construção de uma boa política, a construção de uma nova proposta social, porque a sociedade que nós temos hoje levou à consequência que temos agora, e também, na última parte da sua encíclica, o texto nos convida ou chama atenção para o papel que ocupam as religiões na construção dessa nova humanidade, na construção dessa nova sociedade. Então, é um texto bastante rico, que se soma àquilo que já vem sendo construído na moral social católica e que estende também para uma dimensão cristã mais alargada e também com debate com outras tradições religiosas. É claro que tem limites no próprio documento, é claro que também tem limites no próprio pontificado de Francisco, mas diante desses limites é que nós podemos também colocar o nosso espaço e também colocar a nossa contribuição. De modo específico, ele vai tratar no capítulo 4 sobre a dimensão da migração, ao falar das fronteiras, dos muros, dos desafios, nos convida a ter um coração aberto ao mundo. É um capítulo que trata com mais força o tema da migração, mas o interessante é que ele nos convida também a não olhar a migração como um problema. E, aliás, até na construção desse projeto e também do meu texto, foi uma discussão, até mesmo uma conversa que eu tive com a Carmen Lúcia, que é mais tem mais conhecimento até da causa e da discussão do problema, da questão, porque é claro que existe o drama da migração, sobretudo quando os migrantes são refugiados e vivem em situações precárias de limite da própria vida. Mas a encíclica, ela não esconde e não foge ao nosso olhar dessa problemática, mas nos convida a ter uma disposição para o migrante
não como uma obrigação, mas como um gesto de gratuidade construída no amor, nos fazendo perceber que o migrante também é um dom, né? Ele oferece algo à nossa sociedade, oferece algo a nós também. Nós passamos a ser pessoas melhores no acolhimento, na integração, por aquilo que aprendemos e recebemos essa pessoa que migra para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa terra. Então, essa dimensão do amor, ela se faz presente aí. E, por isso, o tema acaba nos interpelando em outras dimensões, em outras formas também, que vale a pena explorar com alguns detalhes. No capítulo 4, logo no início, o texto nos apresenta 4 verbos, que são verbos que acompanham o Papa Francisco desde 2017, quando em uma fala, em um discurso a diplomatas, ele traz esses verbos como uma maneira, como pensar de um projeto para o tema da migração, que são os verbos acolher, proteger, promover e integrar. E eu, na minha leitura, entendi que o acolhimento e a proteção, eles ocorrem diante das fragilidades que nós encontramos na atual sociedade, na qual os migrantes se fazem presentes. E a promoção e a integração é como um caminho, um horizonte que se abre em vista da fraternidade. Mas esses 4 verbos, eles se fazem presentes aí, nesse documento, mas eles apareceram, então, em 2017, como eu falei, de lá para cá, em todos os pronunciamentos do Dia Internacional do Migrante e do Refugiado, eles aparecem com uma roupagem nova, com um novo desenvolvimento, em um momento, não me lembro agora se é 2018, 2019, com um acréscimo de outros verbos que são desdobramentos dessa própria ação. Também aparece em homilias, em outros pronunciamentos. Então, quando ele surge aqui na encíclica, é como um firmar de posição. Aliás, essa é uma característica de Francisco, porque aquilo que ele firma em um documento, geralmente vem de frases que vão sendo colocadas de modo solto e elas vão ressoando, e esse ressoar faz com que se torne um senso comum e elas acabam sendo firmadas ali. O mesmo acontece com a igreja em saída. Então, desde a primeira vez que ele fala de uma igreja em saída, e fala soltas num discurso aqui, em uma entrevista, em uma homilia, até que se firma na Evangelii Gaudium o tema de uma igreja em saída, o que nos traz o compromisso de perguntar que igreja deve sair, né? Para que a gente não saia com uma estrutura de igreja nas costas que não quer sair, né? Não é sair com a catedral nas costas, como eu costumo dizer, mas é uma saída despojada, alicerçada por uma experiência mística do encontro com Cristo e impulsionada por onde o Espírito nos provoca e nos chama a nossa ação e a nossa responsabilidade também. Porém, como eu disse anteriormente, por mais que o capítulo 4 trate especificamente do tema da migração, não se pode olhar esse tema somente nesse capítulo. É importante olhar o todo. E quando nós olhamos o todo, nós vamos ao encontro de 2 realidades. A primeira delas é a evolução do tema da migração dentro do pontificado do Francisco. E como que ele vai relacionando essa temática em outras ações eclesiais ou em outras ações de missão que nos provoca essa tensão. O tema do migrante, o tema da migração, traz outros temas correlatos. Traz o tema da religião, traz o tema da cultura, traz o tema da política, traz o tema da questão de gênero, traz o tema das crianças, das mulheres, traz o tema da cultura, da enculturação, do diálogo, traz o tema da colonização e das novas colonizações. Então, quando você trata essa temática, você se obriga a tratar outros pontos e outros elementos também. E há uma evolução no pensamento do Papa com relação a essa perspectiva. E um segundo ponto, olhando toda a encíclica, é que ela faz um convite a nós, que seria a nossa atitude a partir daí, o nosso compromisso, de que maneira nós assumimos e enfrentamos essa questão que é urgente e que nos interpela de várias maneiras e de muitas formas. Indo diretamente ao pensamento do Papa Francisco, é importante dizer que o tema da migração
adquire um impulso qualitativo no seu posicionamento. Eu usei aqui essa expressão porque no meu texto eu trago a expressão de um teólogo italiano chamado Christian Albini, que faleceu jovem, né? Mas ele fez uma pequena postagem, um pequeno artigo em um site de notícias italiano, dizendo que a primeira encíclica de Francisco não foi a Evangelii Gaudium. A primeira encíclica de Francisco foi a sua viagem à ilha de Lampedusa no dia 8 de julho de 2013. E o Christian Albini fala isso no mesmo dia. Então, antes de Francisco ter qualquer documento publicado, nessa data foi a primeira vez que ele saiu do espaço de Roma e vai ao encontro dessa realidade. E essa viagem a Lampedusa, ela é carregada de significados. Por todos os eventos que se sucediam naquele espaço, uma ilha que era ponto de esperança, porque você estava entrando no continente europeu em busca de uma nova oportunidade, um novo espaço de vida, mas também um espaço de medo, de horror perante os naufrágios, perante as dificuldades que levam a muitas dessas pessoas ali. Então, o modo como ele falou, o discurso que ele teve, pegando a passagem de Gênesis, onde traz a dimensão de Abel e Caim, e traz para a nossa responsabilidade a pergunta de Abel, né, de Caim. Por acaso eu sou o guardião responsável pelo meu irmão? E a resposta que o Francisco oferece ali é que sim, todos nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Então, se há alguém que sofre, nós, enquanto humanidade, compartilhamos essas responsabilidades porque fazemos parte de uma estrutura social que gera essas consequências, que geram essas ações também. Então, e esse evento de Lampedusa, ele vai aparecer em outros momentos da vida de Francisco, ele vai aparecer com outras abordagens nos discursos que ele faz com a dimensão do migrante, e aí também condiciona o modelo que ele pensa essa igreja em saída. Então, não é uma igreja que sai para doutrinar ou para catolicizar ou num aspecto missionário de uma nova evangelização, que é uma velha evangelização, mas uma saída que vai às periferias. E essas periferias trazem pessoas que têm rostos concretos e têm dores muito concretas. Então, não são milhares que morrem, é o João que morre, é a Maria que morre, são os filhos que morrem. Então, esse rosto, essa identidade se faz presente a partir dali. Então, se o mundo exclui, nós devemos incluir. Se o mundo ameaça, devemos proteger. Então, aí esses verbos todos vão entrando com força dentro da sua proposta, do seu pontificado. Depois o tema vai aparecer na Evangelii Gaudium, vai aparecer na Laudato Si, vai aparecer em algumas das suas viagens, como a viagem que fez ao México, também tendo a celebração na fronteira com os Estados Unidos, até mesmo no enfrentamento com a questão do Trump, na questão do muro que estava sendo feito na fronteira do México. Então, o Trump faz muros, o Papa fala em fazer pontes, o drama de Lampedusa também se faz presente aí com os nossos irmãos cubanos. Tem aí alguns colegas de Cuba que estão participando, como a Daides, né, alguns que também se arriscam mar aberto em busca de um outro espaço, em busca de uma outra oportunidade. Então, essas questões vão aparecendo no seu discurso, até que em 2017 ele usa esses 4 verbos. Também em 2017 há aquele evento onde ele viaja para a ilha de Lesbos, naquele campo de refugiados, e traz junto com ele para o Vaticano 12 pessoas, né, que compõem 3 famílias, e essas 12 pessoas não são cristãs, são islâmicos, foram acolhidos pela comunidade Santo Egídio e depois foram incorporados ali ao espaço da cidade do Vaticano. Então, esse gesto chama atenção também para uma responsabilidade das comunidades cristãs e dos governos europeus, mas também de todo mundo, para o drama, para o problema dos refugiados. Voltando à encíclica, né, então, eu diria assim que o tema da migração vai aparecer na Fratelli Tutti como algo que é constitutivo do pensar pastoral de Bergoglio, o modo como ele pensa. Então, quando ele fala
dos problemas econômicos, sociais, ambientais, quando ele fala do drama que envolve famílias, quando ele fala da juventude, quando ele fala das questões que estão sempre em voga no seu discurso social, o tema dos migrantes, o tema da migração, ele é um tema constitutivo. Não é um tema paralelo, não é um tema menor, ele faz parte. Quando ele fala que a sociedade atual produz uma grande massa de pessoas descartáveis, de pessoas que são sobrantes, e que esse sistema gera morte, essas pessoas estão no seu discurso. Elas são sujeitos daquilo que ele está falando, a quem ele está se referindo a partir dali. Então, por isso que ele vai dizer que, sendo a encíclica produzida no período da pandemia, esses problemas todos se agravaram, né? Então, são problemas que já estão presentes, mas se tornaram ainda mais fortes com relação a essa pandemia, a essa situação. Até porque a pandemia, ela é muito desigual nas consequências letais. É um vírus que não escolhe ninguém, todos estamos sujeitos a ele, mas aquelas pessoas que vivem e sofrem a desigualdade social, elas perecem com mais violência, né? Porque não têm acesso a recursos, não têm acesso a tratamento, a internações, e aí são as vítimas. Se fala muito em ficar em casa, né? Fique em casa, mas ficar em casa não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Então isso reflete a condição social que nós estamos vivendo. Então, voltando agora à questão da encíclica, no capítulo 1º, é um capítulo onde o documento nos faz olhar as sombras e os desafios desse mundo atual, né? Então, desse mundo onde há a desigualdade, há a violência, há a exclusão, há o tráfico de pessoas, há a violência contra menores, há a violência contra mulheres. Então, ele vai trazendo essas problemáticas todas que já existiam, mas que se tornaram mais fortes por conta da dimensão da pandemia. Ele chega a dizer as outras pandemias que se fazem presentes nessa pandemia que aí está. Aí no capítulo 2º, é um capítulo que eu, particularmente, gosto muito. De todos os capítulos da encíclica, é o que eu acho mais profundo, é o que eu acho mais bonito teologicamente. Até porque é um capítulo que serve como parâmetro para que você possa ler os demais capítulos. E ele traz a figura do bom samaritano. E esse samaritano, ele vai... É aquele que se despoja e que se coloca à frente e próximo ao outro que está caído. Então, o título do capítulo é Há um estranho no caminho. E diante desse estranho, a sociedade ignora. Nós ignoramos, os outros ignoram, e aqueles que deveriam cuidar, até pelo seu chamado, ter um zelo, também ignoram. E ele fala, o Papa insiste em dizer, como também na parábola do Evangelho, que as duas pessoas que passam ao longe são dois religiosos, um sacerdote e um levita, que se ocupam mais das questões próprias da religião e esquecem da pessoa que está caída. Um discurso que não é muito longe do que nós vemos em algumas práticas, em algumas discussões eclesiásticas nossas. E esse estrangeiro, né, que também não tinha um nome, porque o texto fala que o caído não tem nome, é um estranho, mas esse que chega também é um estranho, é um samaritano, mas quem é ele não sabemos. Mas essa pessoa decidiu ter tempo ao outro. Ele se doa ao outro, ele dá um pouco de si, ele se faz próximo e acolhe essa pessoa com um gesto de amor, com um gesto de cuidado. Então, a grande frase que me chama a atenção no texto do capítulo 2º é que ele deu tempo a essa pessoa. Então, quando nós estamos pegando o drama dos refugiados, o drama da migração, nesse aspecto mais perecível, nós somos chamados a ter tempo, né? Assim como somos chamados a ter tempo a outras instâncias, a nossa família, os nossos filhos, aquelas pessoas que hoje esperam de nós um olhar mais solidário também a partir dali. O 3º capítulo fala, então, de um mundo aberto, uma sociedade que devemos construir e que devemos
trabalhar enfrentando problemas existentes, como o problema da violência, o problema do racismo, né, que estão aí e que nos interpelam e que nos desafiam, e que se somam também ao drama das migrações, porque esses também são aqueles que sofrem mais diretamente a questão da violência. Aí o quarto capítulo, né, que vai tratar especificamente da migração, com os verbos acolher, proteger, promover e integrar, se reforça aí a questão que todos nós somos irmãos, e se todos somos irmãos, nós temos uma responsabilidade, um zelo para o irmão que está caído, porque ele tem a mesma dignidade que eu, e aí ele chama a atenção para a construção de uma cidadania e também para a construção de leis que favoreçam essa dinâmica e esse exercício pleno de ser cidadão, de ter direitos. Fala dos direitos humanos e também o direito dos povos. E os direitos humanos têm que ser trabalhados e construídos a partir de baixo, a partir daquelas pessoas que sofrem e que são carentes desses mesmos direitos, como foi a prática do próprio Jesus. E também reforça que os migrantes, são um dom. Eles não são um problema, eles são um dom, porque eles oferecem algo e podem contribuir com algo também na nossa própria sociedade, oferecendo uma nova realidade. Então, reforça a dimensão da gratuidade, o acolhimento, o amor gratuito, a partir dali. De forma mais breve, indo para o final, o quinto capítulo fala do exercício da boa política. Então, o documento faz uma crítica à questão do populismo, que é muito forte no nosso país, o Brasil, mas também em outros espaços mundo afora, e chama a importância de você favorecer a dimensão do povo, para que o povo, sendo consciente e crítico, ele não permite que haja o populismo. Então, o populismo, ele ignora o povo. Então, ele chama a atenção para a valorização do popular e também para enfrentar essas dinâmicas. Acusa a má política e chama a atenção para a importância do exercício político como um ato de caridade, que é uma frase que já vem na doutrina cristã, católica. No sexto capítulo, fala do diálogo e da amizade social. No sétimo capítulo, ele provoca a questão do encontro, a cultura do encontro, o caminho do encontro, ir ao encontro ao outro, se tornar próximo ao outro. Então, é uma expressão que, para nós que trabalhamos o tema da migração, também se faz urgente, também se faz presente. E termina, né, no oitavo capítulo, colocando o papel das religiões na construção de uma nova fraternidade, de uma nova sociedade onde todos possam viver e ter parte, construir. Então, cada espaço é importante. Até usando dentro da sua proposta eclesiológica, o Bergoglio traz a figura do poliedro, onde não existe uma uniformidade, mas o fato de estarmos todos juntos permite que cada um também seja aquilo que é chamado a ser, na sua cultura, na sua tradição, na sua identidade, no seu modo de ser povo e de contribuir a partir dali. Então, esses são pontos que nos chamam a partir do próprio documento, a partir da própria encíclica. Mas existem desafios, que é o ponto 2 que eu havia colocado lá atrás. Então, há um olhar de como que o tema evolui no pensamento de Bergoglio, mas também como que nós nos posicionamos frente a esse tema a partir dessas chamadas e dessas perspectivas que são abordadas. E no texto que eu tenho publicado no livro, eu integrei aos 4 verbos da encíclica outras atitudes, que são atitudes éticas e que nos provocam a um comportamento, a uma ação em relação ao tema da migração, às pessoas que são migrantes. Quando o documento fala que nós devemos acolher, esse acolhimento nos interpela para o exercício da alteridade. Quando o documento fala que devemos proteger, o documento nos interpela para a prática da hospitalidade. Quando o documento fala e nos chama a promover as pessoas, os migrantes, isso nos interpela para o desafio de viver em uma comunidade. Quando o documento fala em integrar, isso nos interpela para o desafio de viver e de construir uma nova sociedade. Então, acolher e caminhar para a alteridade, proteger e caminhar para a hospitalidade,
promover e caminhar para uma nova comunidade, integrar, construindo uma nova relação, uma nova sociedade. É por isso que a proposta que eu tentei construir dentro do texto, extraindo o tema da migração na Fraternitude, é que devemos acolher e proteger na fragilidade, mas buscar promover e integrar na fraternidade, né, como um horizonte último que deve ser buscado e que deve ser construído por todos nós. Essa César, é uma abordagem que falo, eu sei que o tempo já esgotou, e essa é a parte agradeço chata. a paciência. E aí acolho. Muito bem. Desculpa te interromper. Imagino que você ainda teria algumas coisas, mas a gente pode aproveitar esse momento no debate e também agregar os comentários e sugestões do público presente. Então, te peço desculpas por te interromper, mas é por esse motivo para a gente privilegiar o debate. Então, antes de passar a palavra para a irmã Ivone Guebarra, eu convido a todos que quiserem, né, a colocarem os seus comentários e sugestões, enfim, questões para o debate pelo chat, para que a gente já possa ir organizando também esse momento. Então, eu passo a palavra para a irmã Ivone Guebarra, que pertence à congregação das Irmãs de Nossa Senhora, Cônegas de Santo Agostinho, doutora em Filosofia e Ciências Religiosas e que atualmente se dedica a escrever, dar cursos, conferências sobre hermenêutica feminista, referências antropológicas e éticas e fundamentos filosóficos e teológicos do discurso religioso. Então, muito obrigada, Túlia. Irmã, seu áudio está fechado. Eu agradeço a você, Túlia, e quero agradecer muito especialmente a Carmen, ao César, mas especialmente mais ainda a Carmen, que foi de uma insistência muito grande para me estar com vocês. Estou com a agenda um pouco sobrecarregada esses tempos, mas diante do tema, diante das amizades, então, eu disse sim. Então, eu vou fazer um brevíssimo comentário que não tenho de forma alguma o alcance do César no conhecimento dos textos do Papa, e especialmente desse último texto, mas eu gostaria só de partilhar que o que mais me chamou a atenção nesse texto de Francisco, Fratelli Tutti, foi a simplicidade da escritura do texto. De certa forma, ele permite uma compreensão mais fácil, que sai um pouco daqueles modelos tradicionais de textos de autoridade do estilo vaticano, digamos, né? E do estilo das encíclicas papais. É muito mais coloquial, direto, menos solene, e isso acho que é muito bom. Então, eu não vou fazer nenhum comentário ao texto, porque César já fez, e é ele que é mais autorizado a fazê-lo, mas eu tenho que reconhecer que esse texto se abre para uma grande gama de questões do mundo atual, né, para além da pandemia, e também acho que ele, além da mobilidade atual, da qual ele fala muito no capítulo 4, eu acho que aparecem muitas outras questões sobre a questão da deteriorização humana, a deteriorização da nossa ética, e acho, como o César, que o capítulo 2, em que ele reflete sobre o bom samaritano, ele foi capaz de apresentar uma espécie de pedagogia ética, né? Que se adequa muito
e muito simplesmente as questões do mundo atual, né? Também me chamou a atenção positivamente a grande referência que ele faz ao mundo islâmico, referindo-se ao diálogo que teve com o imã Ahmad Al-Tayeb, de Abu Dhabi. Eu acho isso muito interessante, porque existe sem dúvida, uma intenção política nesse encontro e nessa referência, sobretudo com o crescimento do islamismo na Europa, em outros lugares, aqui no Brasil também, e, ao mesmo tempo que cresce o islamismo, cresce a xenofobia, da qual são vítimas muitos grupos muçulmanos, especialmente na Europa. Então, digamos, nesse comentário mais elogioso que eu estou fazendo, não estou fazendo comentário crítico, mas estou fazendo um comentário mais elogioso. Eu fico até contente que o parágrafo 23 ele se lembrou das mulheres, o que não é sempre muito comum nos textos dele. Mas, então, o que eu vou fazer, especialmente nos 5 minutos que eu tenho? Eu queria, além desse breve elogio, eu gostaria de partilhar com vocês uma questão e uma dúvida. Primeiro, a questão. A minha questão se refere à falta, talvez vocês vão me estranhar essa questão, mas eu vou me explicar. A minha questão se refere à falta de acolhida da palavra do Papa entre os chefes dos muitos estados cristãos. A pouca acolhida também dessa palavra nas comunidades católicas. Claro, vocês vão dizer, tem a pandemia, mas, independente da pandemia, tem havido, nos últimos tempos, muito pouca acolhida. E quando eu digo acolhida, eu digo assim, uma reflexão assim, mais séria sobre os textos. Vocês dizem, mas nós estamos fazendo, mas nós somos teóricos, somos intelectuais. Eu não me refiro à importância nossa, porque nós muitas vezes falamos para nós mesmos. Mas eu percebo que existe um problema aí. Existe um problema de audição e de interesse em relação aos textos emanados do Papa. Então, a gente pode ter várias perguntas, né? A gente pode dizer assim, será que essa falta de importância que se dá a esse texto é porque nós e muitos outros estados são estados laicos, mas o Papa representa um estado que é o Estado do Vaticano e, consequentemente, um Estado que não é laico, mas que fala aos outros Estados. Ou será que porque há um desinteresse, digamos, nessas falas que emanam de autoridades religiosas, ou será que há uma espécie também de descontentamento em relação ao cristianismo, que tem se espalhado muito, o número de cristãos tem diminuído e o interesse pelas questões eclesiológicas e teológicas cristãs tem, de fato, diminuído. Então, também a gente pode dizer, não, é porque no Brasil o nosso caso é que o Estado é laico. Há toda uma reflexão a ser feita sobre o que é mesmo o Estado laico e qual tem sido a intervenção ou a interferência da religião. Então, diante dessa constatação, eu tenho a ousadia, talvez, de me perguntar se a gente não deveria
mudar um pouco, ou propor uma mudança naquilo que a gente entende por magistério da Igreja. Porque quando a gente fala de magistério da Igreja, a gente se limita especialmente ao magistério papal e ao magistério episcopal. Eles são o magistério, embora muitas vezes sejam os leigos que tenham muito mais especialização em conhecimento bíblico, teológico e pastoral, mas os leigos não são magistério. Então, a minha pergunta a vocês, a mim mesma, eu quando faço a pergunta, faço a mim mesma, porque eu não tenho a resposta, eu tenho muitas perguntas. Mas essa pergunta me leva a pensar que poderia haver uma inversão, né? Que as comunidades cristãs é que escrevessem cartas umas para as outras, e não os episcopos, não o Papa, ou o Papa podia até responder, mas acho que essa dinâmica, perdoem-me a expressão, ainda muito patriarcal, muito hierárquica, onde o conhecimento emana de cima para baixo, e depois a gente dá uma concessão para dizer, não, os imigrantes sabem, os imigrantes conhecem, mas a gente age como se eles não soubessem, como se eles não conhecessem, né? Eu tenho a experiência de ser filha de imigrantes, alguma coisa eu poderia dizer, mas não há tempo para isso. Mas, então, eu volto à questão de ouvir de outra maneira, ouvir de outra maneira, aprender de outra maneira. O Papa faz alusão também no final da carta a esse aprendizado, mas acho que ainda é muito tímido. Nós ainda continuamos sendo as professoras, os professores, e grifo mais os professores do que as professoras, né? Então, acho que o sistema clerical patriarcal, no qual alguns leigos conseguem furar um pouquinho, porém, só podem furar na medida em que se submetem ao sistema. O sistema clerical e patriarcal só permite que alguns poucos, né, façam parte do chamado magistério, né? E são eles que vão explicar como deve ser a fé, o que é a fé, o que é que Deus quer, o que Deus não quer. Esse modelo, ele já está cheio de buraquinho. Tem muito cupim comendo esse modelo. E eu não sei se ele vai se sustentar em vista de uma ação efetiva, de acolhida, de justiça, de amor. Então, acho que as nossas comunidades cristãs hoje, e aí eu me refiro mesmo às comunidades paroquiais, às comunidades de movimentos, sabem cantar, isso sabem, mas não sabem mais falar, não sabem mais pensar com sua própria cabeça, ou sabem muito pouco, não sabem criar novas interpretações da tradição cristã, mas o importante é para a vida de hoje, como é que a gente vive isso hoje, né? Então, acho que, infelizmente, o cristianismo que a gente está apresentando, que o centro está apresentando, que essa publicação está apresentando, é um cristianismo excepcional, um cristianismo de exceção, porque a maior parte do catolicismo, do cristianismo católico, ela tem se difundido em práticas devocionais, milagreiras, santuariais e comércio
religioso, onde uma pleiade de santos se entrega à multidão e produz milagre e lucro nos bolsos das catedrais, nos cofres das catedrais. Então, eu acho que a gente está ainda reproduzindo o mesmo sistema colonial patriarcal, e esse sistema não leva a uma real acolhida do imigrante, do diferente, do indesejado, do que aparece como competidor porque vai pegar lugares de trabalho na minha terra. Não ajuda muito o que perdeu as suas raízes e perdeu até o pó dos seus mortos. Teve que cortar-se da sua história e não tem mais, a não ser dentro da sua memória que vai se diluindo, história. Então, eu também queria dizer que tem muitos grupos, e especialmente grupos de teatro, estou falando aqui de São Paulo, que têm feito um trabalho extraordinário com os imigrantes. Há pouco tempo eu assisti uma peça de um grupo de teatro que se chama Nu, e eu fiquei emocionadíssima, eu chorei, porque havia personagens de vários lugares do mundo, e cada um falava a sua língua no palco. A gente não entendia a língua, mas a gente entendia algo da língua, algo da expressão, algo da história, e de repente alguma palavra de alguém explicava alguma coisa que você captava, e cada um estava vestido com as roupas dos seus países e terminaram a peça cantando Nosso País é a Terra, né? Então, é só para dizer para vocês que não só igreja, mas muitos outros grupos, e que talvez a gente devia se aproximar como igreja desses outros grupos e aprender outras maneiras. Então, essa é a minha questão. Agora, eu tenho uma dúvida, e termino com a dúvida. Sim. Não, irmã, vou só te pedir para já ir concluindo, para a gente também poder passar a palavra para o Wellington. Tá bom, eu vou terminar. Obrigada. Me dê 2 minutos. A dúvida que eu tenho é inspirada em José Saramago e em Machado de Assis. E essa dúvida é que eles deixam a descoberto as nossas entranhas, ou parte das nossas entranhas, que nós gostaríamos de talvez esconder. No ensaio sobre a cegueira de Saramago, ele revela a maldade humana, né? Ou a animalidade má que nos habita, na linha do salve-se quem puder. Todos estão com fome, mas cegos, e todos disputam os poucos benefícios que oferem. Eu sei, isso me deixa um pouquinho nervosa, porque tem que terminar, mas me permita 1 minuto a mais. E também me lembrei de Machado de Assis, no texto O Sermão do Diabo. O Sermão do Diabo se inspira no Sermão da Montanha, mas ele lê o Sermão do Diabo às avessas. E aí ele nos lembra o quanto nós somos muito mais capturados pelos enganos, pelas mentiras, e o quanto essas mentiras e as mágicas é que nos atraem. Então, eu sinto, mas não vou poder mais desenvolver, mas a minha proposta é tentar algo que eu chamo nos desnudar para reinventarmos os seres humanos. Quem somos esses seres cruéis que nos fantasiamos de bons?
e que, no fundo, deixamos muito mais a aparência da bondade aparecer, mas o lado individualista, egocêntrico, hierárquico, em cima dos outros, é esse que nós escondemos. E eu acho que nós temos que deixar aparecer para uma redenção da humanidade, uma redenção que nos permita compreender de novo quem somos nós e por que estamos vivendo nesse momento da Terra. Obrigada. Muito obrigada, irmã. Eu vou passar de imediato a palavra para o Wellington, assim a gente garante pelo menos 1 ou 2 participações, então quem quiser fazer alguma comentário ou mandar a sua dúvida, peço que mande pelo chat. Wellington, por favor. Desculpa apresentá-lo rapidamente. O Wellington é leigo, casado, pai de 2 filhos, doutor em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, doutor em Teologia, professor de Teologia no ITESP e colaborador no Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, em São Paulo. Então, obrigado. Nunca é demais agradecer a oportunidade de estar aqui, da parceria com o ITESP, com o CEM da Missão Paz, com o CESEM. Então, agradeço na pessoa da Carmen essa oportunidade, e também os demais amigos e amigas que trouxeram tantas questões importantes, o César e a irmã Ivone. Eu queria chamar a atenção, como dizia o César, tem pontos privilegiados da encíclica Fratelli Tutti sobre a migração, mas quero olhar como um todo nessa nova busca de fraternidade, de amizade social, diante dos desafios da acolhida que nós temos. Sobretudo, ainda mais desafiante no contexto atual, que o estado de medo social é ampliado pela pandemia do novo coronavírus, né? E aí, então, as políticas de inimizade, como diz aquele meme, elas se tornam ainda mais presentes. Os países buscam se tornar cada vez mais bolhas de nacionalismos identitários, né? Também o Brasil. E os migrantes e refugiados muitas vezes se tornam bodes expiatórios, seja em economia, que agonizam ou não. A migração, olhando um pouquinho mais amplo, ela se tornou um lugar em que muitos países veem na migração, no refúgio, o lugar por excelência do exercício da sua soberania. Então, quer dizer, é ali onde eu mando, é ali onde eu seleciono quem vai entrar e quem não vai, ainda que as fronteiras sejam totalmente porosas, mas ali, tudo bem, a gestão não é ruim, mas uma gestão nacionalista, muitas vezes xenofóbica, no Brasil uma gestão altamente militarizada, enfim. Então, diante desse desafio, vem o documento do Papa Francisco nos dizer de acolhida, de alteridade do outro. E aí o desafio se torna ainda maior, né? Na questão do medo, da crise, o fechamento sempre é mais tentador. As bolhas que nós temos de nacionalismos, dos guetos nas nossas comunidades, também os guetos da fé, sem dúvida nenhuma, o que motiva, o que impulsiona, o gatilho é o medo. O medo é que impulsiona as bolhas. E o que me chama a atenção bastante, outro dia eu conversava com uma pessoa que convive, trabalha junto com refugiados do Congo, e dizia que conversando com dessas pessoas, um refugiado, a pessoa dizia que ela tinha se percebido no Brasil a cor da sua pele, né? Isso me chocou bastante. Eu disse, mas por quê? Ele falou, no país de origem dele, existe, infelizmente, outras formas de preconceito, mas foi aqui que ele se deu conta de que a cor da pele dele era um problema bastante sério. E aí foi onde ele percebeu que a negritude, né, a cor da pele dele no Brasil. Então, veja só, nessa questão da necessária acolhida, das bolhas de medo que nós estamos vivendo, ampliada pela pandemia, nós estamos negando às pessoas, no caso aqui, imigrantes e refugiados, que elas sejam aquilo que
elas são visivelmente. Se a gente pegar algumas, né, o relato de si mesmo, como diz a Judith Butler, a transparência total, ela não existe, né? Então, quer dizer, nas nossas relações humanas é necessário bastante fé antropológica para a gente poder se relacionar, porque existe um mundo, né, que não é transparente, que aí nós podemos frustrar as pessoas e também sermos frustrados. Mas acontece que nós não estamos negando às pessoas, que já seria um absurdo, esse mundo, né, aquilo que está submerso, podemos chamar assim, aquilo que é surpresa, tanto para o aspecto positivo como no aspecto negativo. Nós estamos negando às pessoas o direito delas serem quem elas são, com a sua cultura, com a sua religião, com a sua cor da pele, com a sua opção sexual, com a sua ideologia, com as suas utopias. E no contexto migratório, por se tratar de estar presente essa grande diversidade, né, fica mais fácil distinguir entre os nós e os outros, e mais fácil, não só fazer essa distinção, que não seria negativa, mas de distribuir aí os nossos preconceitos e a nossa xenofobia. Então, fica mais evidente, né, no contexto da migração. Só que o desafio é que, por mais que nós tentamos, como sociedade, silenciar algumas vozes, é muito tarde, né? Não temos mais como silenciar algumas vozes. A pessoa pode ser mais vulnerável à situação a que ela se apresente, independentemente do lugar social que ela está, mas ela é transcendente, ela é um outro, totalmente distinto. Então, essa acolhida se torna ainda mais desafiadora. A tendência nesse mundo de crise é que vençam os instintos de autodefesa, é que vença os instintos de sobrevivência, né? Que vença erguer os muros, tornar as fronteiras menos porosas, podemos dizer assim. E aí, um pouquinho, pegando uma ponte, um link com o que dizia a irmã Ivone Gebara, um grande neurocientista português chamado Antônio Damasio, diz que sem educação nós vamos comer uns aos outros. Ou seja, é necessário uma educação para acolher a alteridade, uma educação para a interculturalidade, para acolher o outro como ele é, para não lhe negar direitos fundamentais, né? Para valorizar a alteridade, nesse mundo que a transparência plena não existe nos nossos relacionamentos. E a irmã dizia de pedagogia ética, né? De ouvir de outra maneira, etc. Foi o que eu anotei aqui. Então, o Damasio diz que sem educação, sem uma pedagogia ética, a gente se come uns aos outros. Então, ele diz assim, se um país, né, diz, olha, primeiro para nós, vamos subir as fronteiras, depois a gente pensa nos outros, então aí ele está fazendo com que esse instinto de sobrevivência, esse instinto de autodefesa vença. E como é que a gente pode superar? Com pedagogia, com formação. E ele nos dá uma dica bastante interessante nesse sentido, como é que a gente pode educar as pessoas para a alteridade, educar as pessoas, nos educar para a ética, nessa bolha de medo, que é a questão das emoções, né? Que é a questão de... ele diz que nos processos formativos nossos, nós não temos levado em conta, educativos, pedagógicos, aquilo que os sentimentos e que as emoções têm aí. Então, por exemplo, se agora nós estamos lutando aí, ou há tempos atrás, pela vacina, é porque, de alguma forma, o desejo de amenizar sofrimentos, vamos pensar assim, né? Tudo bem que tem muito dinheiro por trás também, mas o desejo de amenizar o sofrimento está por trás também. Então, o Damasio nos convida a perceber nos processos pedagógicos, formativos, educativos da humanidade, o impulso que o sentimento nos dá, né? Então, quer dizer, conviver com as pessoas, ouvir as histórias, não dar voz, mas emprestar os ouvidos, porque voz ela já tem, eles e elas, não é verdade? E aí a gente olha até para questões pastorais, que muitas vezes as nossas pastorais e projetos que temos dos mais diferentes níveis, ainda que tenha o nome de pastoral dos, pastoral com, sempre esconde um para,
né? Sempre esconde as nossas práticas, sempre esconde um para. Então, veja só, uma maneira, pegando emprestado da Damasio, que a gente possa iniciar uma outra forma de educação, de pedagogia para acolhida à alteridade como ela é, seria que, de fato, as nossas ações pastorais, eclesiais, de estudos, seja com os migrantes e refugiados. Dizer isso é bastante óbvio, é bastante chover no molhado, né? Mas quero chamar a atenção de que é só, de fato, na minha humilde opinião, as pessoas fazendo parte, sendo com, não para, que nós podemos startar, podemos chamar assim, como pegando emprestado o Damasio, que nós podemos engatilhar processos diferentes, formativos, que tenha como gatilho, como fundamento, os sentimentos e emoções, né? Que você empreste os ouvidos, que você ouça as histórias, que você se sensibilize, que você busque uma outra prática. Para isso, as pessoas têm que estar conosco. Os nossos projetos, as nossas práticas pastorais, têm que deixar de ser para. Por mais que na nomenclatura seja com e dos, mas na prática, muitas vezes esconde um para, onde as pessoas não são protagonistas, ainda que temos várias lideranças importantíssimas, né? E aonde muitas situações a gente vê que é sempre para. Pois bem, então, sintetizando a minha contribuição nesse debate rapidamente, quis apenas destacar: a acolhida é um desafio ainda mais gritante nos dias atuais. Nós não estamos aceitando, nós em geral, nem aquilo que é evidente nas pessoas, já que a transparência total é impossível. Nós não estamos aceitando as evidências, aquilo que é olho nu, podemos dizer assim. Para que nós possamos deixar de comer uns aos outros, nós precisamos de outras formas de pedagogia ética, mas do jeito que está impostado, podemos dizer assim, epistemologicamente, não vai. Precisa ter algum gatilho de sentimento, de afeto. E para isso precisamos que as pessoas estejam, de fato, conosco, não instrumentalizadas, mas como protagonistas de suas histórias. À frente, adiante, trocando experiências, para que a gente possa, quem sabe, alcançar outros degraus de vida, dignidade, de aceitação do outro como ele é. Wellington, muito obrigada. Pessoal, nós temos 6 minutos e aqui em Brasília nós estamos com um toque de recolher. Então, o nosso pessoal que está no escritório precisa se deslocar para casa, enfim. Então, eu vou fazer uma pergunta, peço desculpa aos colegas que não foram contemplados, mas eu vou fazer uma e devolvo a palavra para que vocês possam já fazer as considerações finais e ir encerrando. Tá? Vou pedir que seja um pouco rápido, infelizmente a gente tem essa limitação logística mesmo, mas acredito também que vocês podem colocar o e-mail de vocês, por exemplo, no chat, para que as pessoas possam entrar em contato, continuar essa discussão, enfim. Então, vou fazer a pergunta do José Nobre, que é voltado para a irmã Ivone, em que ele fala que estratégias para iniciar o processo de desnudamento do humano odierno. Sobre a questão, será que a falta de importância dada aos escritos do Papa não advém das influências subterrâneas que dominam o todo, estados e cristãos? Então, passo a palavra primeiramente para o César, depois para a irmã Ivone e depois para o Wellington. Mas a pergunta é para a irmã, né? Ela responde, depois nós falamos. Tá. Né? Sim, desculpa. Irmã, por favor. Então, José, eu acho que isso mereceria pelo menos uma hora de conversa, sabe? Eu acho que, quando eu falo de processo de desnudamento, eu estou falando de um processo do meu eu, com tu, com nós. Eu tenho a impressão que o fato da gente ter sido educado numa pastoral em que a gente vai fazer para os outros, muitas vezes esse fazer para os outros, ajudar os outros, cantar para os outros, compor para os outros, escrever para os outros, isso
sem perceber, a gente entra numa bolha em que a gente já não sabe mais quem é a gente e quem são os outros, né? Então, eu acho que, em termos cristãos, eu diria assim, a gente tem que entrar num processo de conversão, primeiro, como descoberta de si mesmo, do processo pessoal, das suas possibilidades. Por isso que eu dizia, nos meus 5 minutos, que a gente tem que recriar uma nova concepção de ser humano. E recriar nessa nova concepção de ser humano uma concepção menos idealizante de cristianismo, né? No fundo, nós somos adeptos de um Deus crucificado, né? Basta isso, né? Um Deus crucificado, o homem crucificado, mas e daí? Então, essas perguntas a gente tem que voltar a elas de uma maneira muito mais profunda e extensa, e para poder nos enfrentarmos com o diferente que chega a nós e nós quando chegamos ao diferente. Quem já fez a experiência de morar fora também pode dizer algo do que é ser estrangeiro em terra alheia, né? E ainda mais refugiado. Então, é só para dizer que é um larguíssimo processo em que o dedo que eu aponto para o outro, eu tenho que apontar para mim. O conhecimento que eu quero fazer do outro, eu também tenho que ter esse conhecimento não ilusório de mim mesmo. César. Bom, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade, o espaço, ao CESEM, aos autores do livro, a cada pessoa aqui presente. Foi uma alegria, uma honra poder partilhar e uma alegria, uma honra poder ter como companheira de fala a irmã Ivone, a quem eu tenho um carinho enorme pela sua pessoa, pela sua trajetória, pela sua luta e pela sua resistência. A sua resistência, ela nos impulsiona em esperança também. E também o Wellington, né, que eu pude conhecer com mais contato agora, a partir do livro, e agradeço a sua oportunidade de estar aqui partilhando conosco nesse debate que se encerra. E apenas para dizer uma palavra com relação às falas, eu concordo com a irmã que devemos ressoar mais esses discursos de Francisco em nossos meios, em nossos espaços, e buscar uma nova intenção do cristianismo a partir das bases, a partir das comunidades. O encontro que tivemos recentemente da ASET, Associação Ecumênica dos Teólogos do Terceiro Mundo, ao invés de falar dos gritos de esperança ou de falta de esperança que hoje ecoam na sociedade, nós falávamos dos sussurros, porque hoje a nossa sociedade nem sempre consegue gritar mais. Então, nós temos que ter essa atenção, ir ao encontro dessas realidades para poder ver aonde pulsa a esperança ou aonde podemos ser suporte de esperança para muitas pessoas. Acho que esse é um chamado que devemos fazer em vários aspectos, tanto no tema da migração como em outros pontos também. O que me leva também a concordar com a fala do professor Wellington, quando fala da humanidade. Então, nós temos hoje uma sociedade que parece fracassar na sua concepção de humanidade e que, por consequência, fracassa na sua proposta de sociedade. Então, o encontro com o humano, com aquilo que nos faz humano, como também falou a irmã, é fundamental. E na nossa prática cristã, o encontro disso se dá com o mistério do Cristo. Mas não um Cristo que se impõe, mas um Cristo que se despoja e que vai ao limite da nossa desumanidade, né, que é a dimensão da cruz, a dimensão do crucificado. O que nos traz novas interpelações e novas questões para ser buscadas a partir dali também. Então, a minha fala de agradecimento pelas duas intervenções, pela oportunidade, e que possamos ter outros momentos de contato e de aproximação. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Eu também agradeço aos dois. Muito obrigada. E a todos. Obrigada. Wellington, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Só agradecer, acho que nosso tempo já estourou, né? Então só queria agradecer a participação,
oportunidade de estar aqui participando com vocês. Obrigado. Pessoal, então a gente já vai encerrando. Eu agradeço a todos, todas que ficaram conosco até o momento, principalmente a irmã Ivone, César, Wellington. Peço desculpas por ficar... sempre acaba que o tempo fica pequeno, e ainda mais quando as reflexões são tão instigantes. Então, agradeço, em nome do CESEM, da CLAR, por toda a participação e contribuição de vocês. Convido a todos a acessarem o livro, está disponível no site do CESEM, no site da CLAR, a gente colocou também o link no chat, e a gravação desse evento vai ficar disponível também em breve no site do CESEM. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Muchas gracias.